O Chelsea acaba de fazer uma das maiores apostas da história do futebol inglês. Morgan Rogers deixou o Aston Villa por um valor estimado em 117 milhões de libras, aproximadamente 138 milhões de euros, tornando-se a contratação britânica mais cara de todos os tempos. Mas a grande pergunta não é apenas se Morgan Rogers vale todo esse dinheiro. A verdadeira pergunta é: onde ele vai jogar, como poderá atuar ao lado de Cole Palmer e o que essa contratação revela sobre o novo projeto do Chelsea? Hoje, o Tribuna FC vai analisar o jogador, o encaixe tático, os números, os riscos e a mensagem que o clube londrino está enviando para todo o mercado europeu. Porque pagar esse valor não significa apenas contratar um bom jogador, significa colocar Morgan Rogers no centro de um projeto que precisa devolver o Chelsea à disputa pelos maiores títulos. Morgan Rogers tem 23 anos e chega ao Chelsea depois de se transformar em um dos jovens atacantes mais importantes da Premier League. O clube anunciou oficialmente que o jogador assinou até 2033. Rogers disse que sempre admirou o Chelsea, definiu o clube como o maior de Londres e destacou o projeto apresentado pelo novo treinador e pela diretoria como fatores decisivos para sua escolha. Mas a evolução dele não aconteceu de forma imediata. Formado nas categorias de base do Manchester City, Rogers passou por empréstimos e pelo Middlesbrough antes de chegar ao Aston Villa em 2024. Naquele momento, o Villa pagou um valor inicial próximo de 8 milhões de libras, com possíveis adicionais. Pouco mais de 2 anos depois, vendeu o jogador por uma quantia superior a 100 milhões. No Aston Villa, Rogers deixou de ser apenas uma promessa física e passou a assumir responsabilidade no último terço do campo. Segundo os números apresentados pelo próprio Chelsea, ele participou diretamente de 40 gols em 85 partidas de Premier League pelo Villa. Também ajudou o clube a alcançar uma classificação entre os 4 primeiros e a conquistar a Liga Europa. Isso explica parte do investimento. O Chelsea não está contratando apenas potencial, está levando um jogador jovem, adaptado ao campeonato inglês e que já produziu em uma equipe competitiva. Morgan Rogers é um meio-atacante que se destaca principalmente pela capacidade de receber, conduzir e avançar com a bola. Ele pode começar pela esquerda, jogar atrás do centroavante, aparecer como segundo atacante ou atuar como um meia ofensivo com liberdade. A análise da Opta mostra que Rogers realizou 223 conduções progressivas na Premier League de 2025/26. Foi o 10º melhor número entre atacantes, pontas e meias ofensivos da competição. Em 110 dessas jogadas, ele avançou pelo menos 10 metros com a bola. E somente Cody Gakpo e Matheus Cunha terminaram a temporada com mais conduções que acabaram em finalização do que Rogers. Isso é importante para entender o jogador. Rogers não é aquele meia que controla o jogo parado, recebendo de costas e distribuindo passes curtos durante 90 minutos. Ele é mais perigoso quando existe campo à frente. Recebe, gira, ganha velocidade, usa o corpo para proteger a bola e ataca diretamente a última linha adversária. Somando as finalizações e as chances criadas depois de uma condução, Rogers produziu 46 ações perigosas. Apenas Jeremy Doku, Cody Gakpo e Bukayo Saka tiveram números melhores nesse aspecto durante a temporada. Ou seja, quando ele consegue acelerar, o ataque muda de ritmo. O novo treinador do Chelsea, Xabi Alonso, já deu uma pista importante. A intenção é encontrar uma forma de utilizar Morgan Rogers e Cole Palmer juntos. Alonso destacou a versatilidade de Rogers, a amizade entre os dois e a possibilidade de essa conexão também aparecer dentro de campo. Rogers e Palmer passaram pela formação do Manchester City e já se conhecem há bastante tempo. O cenário mais provável é Rogers ocupar o lado esquerdo ou o meio espaço esquerdo, enquanto Palmer parte da direita e se aproxima da região central. Imagine uma estrutura com 3 jogadores atrás do centroavante, Rogers pela esquerda, Palmer pela direita e os dois entrando por dentro. Palmer teria liberdade para receber entre as linhas, criar e finalizar com o pé esquerdo. Rogers atacaria o espaço, conduziria em velocidade e faria movimentos mais verticais. Essa combinação pode funcionar porque eles não precisam executar exatamente a mesma função. Palmer é naturalmente mais cerebral e refinado nos espaços curtos. Rogers acrescenta potência, aceleração e capacidade de carregar a equipe por vários metros.
Em uma possível formação com 3 defensores, semelhante ao sistema utilizado por Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, Rodgers também poderia atuar como um dos 2 meias ofensivos atrás do atacante. Nessa configuração, os alas dariam amplitude, enquanto Rodgers e Palmer ocupariam os corredores internos. Isso permitiria ao Chelsea colocar seus jogadores mais talentosos próximos da área, sem obrigar os dois a permanecerem colados às laterais. Mas existe uma segunda possibilidade. Rodgers também pode ser utilizado como um atacante móvel, principalmente em partidas nas quais o Chelsea queira pressionar alto ou atacar espaços nas costas da defesa. Ele não é um centroavante tradicional, mas tem força para disputar fisicamente, capacidade para sair da área e velocidade para atacar transições. A maior vantagem para Xabi Alonso será justamente essa. Rodgers permite alterar a estrutura sem necessariamente fazer uma substituição. Apesar dos números positivos, Morgan Rodgers ainda possui pontos que precisam evoluir. A taxa de sucesso nos dribles durante a última temporada foi de apenas 34,2%. Além disso, sua precisão nos passes realizados sob pressão ficou em 73,4%. Entre 161 atacantes e meio-campistas que tentaram pelo menos 300 passes pressionados, Rodgers terminou apenas na 143ª posição. Isso mostra uma diferença importante. Com espaço para correr, ele pode ser devastador. Mas quando encontra uma defesa muito baixa, com poucos metros disponíveis e vários adversários próximos, sua influência pode diminuir. E esse será um desafio frequente no Chelsea. Equipes menores normalmente recuam contra os grandes clubes. Em Stamford Bridge, Rodgers encontrará adversários fechando justamente os corredores que ele gosta de atacar. Por isso, seu sucesso poderá depender de 3 evoluções: melhorar as decisões em espaços curtos, aumentar a qualidade do passe quando estiver pressionado e desenvolver uma conexão rápida com os companheiros para não depender apenas das arrancadas individuais. O Chelsea não precisa que Rodgers reproduza exatamente o mesmo papel que exercia no Aston Villa. Precisa criar um ambiente no qual suas melhores características sejam potencializadas. Essa é também a conclusão central da análise da Opta. Ele pode ter sucesso no Chelsea, mesmo exercendo uma função diferente daquela que desempenhava no Villa. A contratação transmite uma mensagem muito clara. O Chelsea quer mostrar que continua capaz de disputar os jogadores mais valorizados da Premier League e vencer concorrentes importantes. Rodgers também era associado ao Arsenal, mas o Chelsea acelerou a negociação e fechou o acordo. Depois de uma temporada em que terminou a Premier League na 10ª colocação, o clube precisava fazer mais do que apenas corrigir o elenco. Precisava recuperar a sensação de grandeza. A chegada de um jogador inglês, jovem, valorizado, titular da seleção e já comprovado no campeonato, ajuda a reconstruir essa imagem. Mas existe outra mensagem. O Chelsea está mostrando que o projeto baseado em jogadores jovens não foi abandonado. Ele está sendo refinado. Rodgers tem 23 anos, mas já possui experiência de Premier League, competições europeias e Copa do Mundo. Não é uma aposta crua que precisará de 3 temporadas para estar preparada. Ele chega para jogar agora. Ao mesmo tempo, notícias sobre o interesse do clube em nomes experientes como Jordan Henderson e Danny Welbeck indicam uma tentativa de equilibrar juventude com liderança. Analistas ingleses interpretam essa procura como uma possível mudança na composição do elenco, não necessariamente como o abandono da estratégia de contratar jovens. Rodgers representa um investimento de longo prazo, os veteranos representariam experiência imediata. A ideia parece ser construir um elenco menos ingênuo, mais competitivo e preparado para lidar com pressão. Naturalmente, uma contratação de 117 milhões de libras levanta dúvidas financeiras. Segundo o jornal The Times, o Chelsea já comprometeu mais de 210 milhões de libras em contratações nesta janela. A explicação passa principalmente pelas vendas realizadas pelo clube, pela estrutura salarial e pela amortização dos contratos. Desde a chegada do grupo Blue Coal em 2022, o Chelsea teria arrecadado mais de 900 milhões de libras com saídas de jogadores. Apenas neste verão, as vendas se aproximariam de 170 milhões. Além disso, como o Rodgers assinou por 7 temporadas, o custo contábil da transferência pode ser distribuído durante o contrato, respeitando as limitações atuais das regras financeiras. Isso não significa que a contratação seja barata, significa que o clube acredita ter criado espaço para realizar uma operação dessa dimensão.
A Premier League como um todo continua ampliando sua diferença financeira para as outras grandes ligas. Os clubes ingleses já haviam gasto mais de 1,4 bilhão de libras nesta janela, valor superior ao total combinado de Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e Série A naquele momento. Rodgers é, portanto, também um símbolo do poder econômico da liga inglesa. Um clube compra de outro clube inglês um jogador por mais de 100 milhões de libras, e o negócio ainda pode ser apresentado como parte de um planejamento sustentável baseado em vendas. Morgan Rodgers não chega ao Chelsea apenas para aumentar a profundidade do elenco. Por causa do valor, da idade, do contrato até 2033 e do discurso de Xabi Alonso, ele chega para ser um dos rostos do novo projeto. Taticamente, a contratação faz sentido. Rodgers oferece condução, potência, versatilidade e capacidade para quebrar linhas. Pode atuar ao lado de Cole Palmer sem necessariamente ocupar os mesmos espaços e fornece ao treinador diferentes possibilidades de formação. Mas existem riscos. Ele precisará provar que consegue ser decisivo também contra defesas fechadas. Terá que melhorar em espaços curtos e lidar com uma pressão muito maior do que aquela encontrada no Aston Villa. E o preço fará com que cada partida ruim seja amplificada. O Chelsea não pagou apenas pelo jogador que Morgan Rodgers é hoje. Pagou também pelo jogador que acredita que ele poderá se tornar nos próximos 7 anos. Se Xabi Alonso conseguir combinar a criatividade de Cole Palmer com a potência de Morgan Rodgers, o Chelsea poderá construir uma das duplas ofensivas mais interessantes da Premier League. Mas por 138 milhões de euros participar do projeto não será suficiente. Morgan Rodgers terá que liderá-lo. E agora eu quero saber a sua opinião. Morgan Rodgers vale 138 milhões de euros? Ele e Cole Palmer podem recolocar o Chelsea na disputa pelo título inglês? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal Tribuna FC, deixe o seu like e ative as notificações para acompanhar as principais notícias, análises táticas e movimentações do mercado da bola. Tribuna FC, muito além dos 90 minutos.